Bom dia a todos. Nós vamos estar desenvolvendo hoje uma aula sobre o desenvolvimento de interfaces com o usuário. Tá? Nós vamos demonstrar nessa aula 5 tipos de interfaces com o usuário. Então, uma das formas de você desenvolver a interface GUI, né, Graphic User Interface, você pode utilizar a Gigi, tá? A Gigi é um framework disponível, tá? Ele é gratuito, você pode utilizar ele e incorporar ao seu sistema de programação. Uma das principais vantagens da Gigi é você desenvolver no modelo X-Window, né? Então você tem essas características aqui, ó, de layout, de tela. Esse aqui, ó, vou pegar aqui, ó, outro exemplo aí que ele cria um modelo de interface de gerenciamento tanto de tela inicial, tá? E ele também trabalha no modelo de gerenciamento de telas, múltiplas telas ao mesmo tempo, tá? Bom, vamos lá, seguindo. Tem o Crazy Edge, que é uma iniciativa do Edgars, né, do Ed, né, que ele é conhecido aí na internet por desenvolver interfaces, né, fáceis, né, e de grande desempenho. Crazy Edge desenvolve basicamente para Windows, tá? Então, modelos que você vai ver aqui assim, ó, é sempre aquele modelo padrão do Windows, tá? De opções, só tem esse layoutzinho diferente ali, tá? Você pode ver aqui, por exemplo, olha que legal aqui, ó, olha como é que é o tab aqui, ó, como é que ele tem algumas limitaçõezinhas. É uma interface rápida para você criar, tá? Você desenvolve ele rapidamente, porém ele não é tão rebuscado quanto as outras interfaces. Eles não têm o que a gente chama de skin, né, ou pele de interface. Bom, outro SDK de desenvolvimento é o GLUI 2, tá? Assim como o GLUI na versão 1.0 dela, colocada para a OpenGL, o GLUI 2 ele vem com uma vantagem. A principal vantagem é a estrutura orientada a objeto que você tem na programação, tá? Principalmente para você colocar duas coisas aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, aqui tem uma linha, vou reforçar essa linha aqui, ó. Essa linha ficou meio torta, mas essa linha aqui de separação entre o 2D e o 3D que está aqui, ó. Esse 3D aqui é responsável do OpenGL. Esse 2D aqui é uma classificação do Windows, tá? Windows. Uma outra dificuldade que a gente tem dentro do GLUI 2, o foco dele é desenvolvimento de aplicativos para o Windows. Então, quando você vai jogar ele em outro sistema operacional, ele dá algumas uma inconsistência de programação, tá? Aqui o que ele contém? Ele contém aqui uma estrutura desse lado de cá, uma lona, que é chamado de canvas, tá? Aí você tem um canvas 2D para colocar os controles e o canvas 3D para você fazer a visualização. Outra ferramenta que é interessante a gente conhecer é a Fulltick. A Fulltick, ela desenvolve, né, você pode desenvolver com ela interfaces de controle para sistemas de processamento digital de sinais. Não necessariamente sinais digitais, você pode fazer a conversão digital analógico. Então ele tem mais ferramentas, né, para você trabalhar com esse tipo de análise de sinais. Então ele vai ver, né, routers, vai ver gauge buttons, né? Então eles vão ter esses botões aqui, ó, diferenciados, ó. Esses botões aqui são alguns botões que você tem controle. Você pode ver que desse, né, para esse aqui, ó, tem diferença, tá? Ó, esse aqui é um botão, esse aqui é um outro tipo de botão. Por quê? Porque você tem vamos fazer esses estágios aqui, ó. São mais, você pode definir quantos estágios de mudança que você pode ter dentro de cada um desses botões. Então isso você tem uma facilidade maior de controle, tá? Esses botões aqui de nivelamento também tem uma facilidade melhor de trabalho. E o principal, ele tem essa análise aqui, ó. Deixa eu até trocar aqui, ó. Essa aqui é bem legal, né? Essa análise aí, né, para você poder ver um filtro de sinais que você consegue analisar, né? Dentro do desenvolvimento Windows tem a GUI, né, um desenvolvimento dado pela MFC, Microsoft Foundation Class. Esse Microsoft Foundation Class, ele cria essa interfacezinha aqui, ó, esse espaçozinho,
Opa! Bom, entenderam que esse espaço aqui, né? A caneta não ficou muito legal. Mas vamos lá, esse espaçozinho aqui onde você vai poder colocar, né, os ícones rápidos, né, os botões de comando rápido, né, ele cria essa estrutura aqui pra gente, ó, essa aqui é muito legal, você vai precisar fazer comandos entre que tenha, né, o controle de interface do usuário, mais, né, o elemento lá do 3D ou 2D de fundo, isso aqui, cara, essas especificações aqui da interface do Windows é muito interessante. Desvantagem do MFC, ele só funciona quando você vai desenvolver aplicativos Win32 bits. Tá? Então ele sempre vai ter a mesma cara, sempre vai funcionar. Se você estiver trabalhando com Windows 10, por exemplo, ele já não funciona direito. Tá? Ele já tem as suas limitações aí, você vai ter que fazer uma compatibilidade com o desenvolvimento desse aplicativo. Tá? 64 bits ele também não funciona. O que o pessoal está utilizando agora para desenvolver 64 bits e independente? Está utilizando uma linguagem dentro, né, uma alteração, vamos falar alteração, né, porque já está dentro do CLR, né? CLR é Common Language Runtime. Esse CLR, ele é a base de desenvolvimento da Microsoft, né? Hoje com Visual Studio, né? Em C Sharp, em F Sharp, em C++, desenvolvimento de aplicações para Windows propriamente dita, né? Uma dessas vantagens aqui é você poder criar a interface, né? Você tem aqui os botões de controle, você cria a interface arrastando e colando ali dentro. E o código dentro é uma mistura entre o C Sharp e o C++. A codificação, depois a gente vai ver como é que funciona isso, tá? Mas é uma codificação misturada. Então você vai ter momentos que você vai olhar para o código, nossa, eu estou programando em C Sharp. Não, eu estou programando em C++, né? Ele vai estar mostrando que ele tem o que ele chama de binding de linguagem, tá? Então ele faz isso, tá? É uma especificação dada direto pela CLR, tá? E é uma maneira de você programar mais rápido as interfaces. Uma coisa que eu achei muito interessante, quando você desenvolve uma interface com CLR, ela é muito mais rápida do que a do MFC, tá? Então a linguagem MFC eu achei, né, quando você vai desenvolver uma tela MFC, ele demora um pouco mais para executar e tal, né, ele não é tão visto assim, né, tão bem visto. Outra vantagem é você começar a criar esse tipo de interface aqui, ó, baseado no Windows 8, tá? Nós já vamos ver aqui. Esse tipo de interface, né, é chamado Windows 8 User Interface Touchable, né? Ou seja, ele recebe toque, né? Ele já é uma interface que você consegue desenvolver aplicativos de toque. E também, tá? Esse modelo de interface é usado dentro do Xbox, do Windows Phone, tá? Então esse modelo aqui, né, que o pessoal está utilizando mais, né, ele já é responsivo, ele já tem algumas características de desenvolvimento multimídia, você não precisa ficar diretamente só ligado com a SFML, você pode utilizar, né, o monodevelop para poder utilizar a gerenciamento de interface, pode ser em C Sharp, pode ser em ASP, você pode fazer em qualquer outra linguagem e ele interpreta isso, tá? Ele também é conhecido como Windows Presentation Platform, né? Ou Forms, né? Aí vai ver, quando é a plataforma, ele cria isso aqui, ó. Esse aqui ele cria quando é a plataforma. E quando é só form, ele cria assim. Qual que é a principal vantagem desse tipo de WPF que a gente utiliza, né? A gente utiliza isso aqui e pode jogar em um sistema, né, específico gráfico, por exemplo, o Xbox, né? Então você cria em WPF e aí funciona tanto no Windows quanto no Xbox, tanto no Windows Phone. Bom, e se eu não quiser isso, quero ficar livre de plataforma, quero ficar tranquilo. Bom, quanto a isso, um dos melhores desenvolvedores de bibliotecas de desenvolvimento de interface gráfica é o GUI, né? O Qt Creator. O Qt Creator ele desenvolve uma interface limpa, leve, você entendeu? Que funciona tanto no Windows, quanto no BlackBerry, quanto no Android, né? Então é também uma outra alternativa.
O pessoal da SFML produziu, tá? O SFML Guy, tá? É muito interessante porque ele cria de cara, ele já cria essa tela preta de fundo, tá? E aí tudo que você faz dentro dela é baseado no Windows, tá? Aí você tem os botões de controle do Windows, né? As tabs já tem uma característica muito mais bem desenvolvida, tem bastante coisa ali interessante para a gente dar uma olhada. O que eu vou passar para vocês nessa aula é uma plataforma que eu estou divulgando chamada Texus Guy. A Texus Guy ele é uma multiplataforma de interface que funciona da seguinte forma: você apenas mapeia, né, qual é o evento, né, ele mapeia todos os eventos que você tem e a cara da interface, quem define é o seu skin, é a sua pele, tá? Então nós vamos trabalhar nisso, que aí você fica livre para qualquer sistema operacional Windows, qualquer sistema operacional Debian, Android, que você vai carregar a cara do teu sistema, tudo bem? Você vai ter os controles de usuários, mas carrega apenas a cara. Como é que você vai fazer o download dessa ferramenta, tá? Vai lá, o tguy.eu, e vai lá no download, e aí você utiliza a versão, tá, do Windows que você, do Visual Studio que você está trabalhando, tá? Então vem aqui, ó, Visual Studio 2014 e utiliza, tá? Se você estiver trabalhando numa versão mais antiga, ó, ele também tem, ó, desde a versão, né, do Visual Studio 2010, 32 ou 64 bits, tá? Quem desenvolve para Ubuntu também, ele está bem estável, tá? Então compensa você dar uma utilidade, usar ele no seu projeto, tá? Uma coisa interessante, ele já dá aqui qual foi a biblioteca que ele está utilizando para pré-compilar, tá? Lembrando, você tem que estar utilizando essa biblioteca também, tá? 2.3.2, tá? Não está atualizado. Eu acho que eu não entrei hoje, né? Hoje é dia 16/11/2016. Eu ainda não entrei lá para saber se teve alteração, mas você vai conseguir, caso falte alguma biblioteca, você vai nessa biblioteca 2.3.2, faz o download e recompila se precisar, tá? Eu estou testando aqui na minha máquina, não precisei recompilar, foi uma boa. Bom, como é que você vai configurar? Da mesma forma que você configurou as SFMLs, você vai vir aqui e vai configurar o patch dele, tá? O patch não tem como você tirar, tem que refazer a configuração de patch e também tem que adicionar as libs, né? Ó, tem que adicionar as libs, aqui ó, vem aqui em linker e configura o compilador e o link editor. E qual é a biblioteca, né, que ele tem dependência? É a tguy.lib. Importante, ó, desmarca esse elemento aqui, ó, tá? Não precisa carregar as outras bibliotecas do Windows. Código principal. Primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? É carregar a interface. Esse aqui, ó, é o protótipo para ele carregar dentro, né? Dentro, tá? Você pode utilizar o using namespace, né? tguy, ou fazer direto, fazer uma prototipação direto, como eu estou fazendo aqui nessa interface, que você vai carregar a GUI, né, o Graphic User Interface, e vai verificar qual é o GUI que você tem. Quando você chama aqui, ó, load widgets, tá? Load widgets, depois a gente vou te mostrar no arquivinho lá, que ele sozinho, ele já associa o arquivo de interface com o tipo de tela que você vai estar trabalhando, tá? Bom, se está tudo ok, ele passa para frente. Se não, ele continua a mesma coisa. Qual que é a diferença agora? Tá? A diferença é que dentro do loop aqui, ó, principal, você vai ter que dizer o seguinte, ó, se houve um redimensionamento da interface, você vai ter que redimensionar a tela. E essa é a única alteração que a gente vai fazer no código. Que aí a gente vai ter que associar a janela que a gente está criando dentro, né, dessa render window, dentro desse GUI, tá? Essa associação daqui com aqui, tá? Ela é importante, tá? Ela tem que sempre redimensionar o tamanho dela. Você colocou um tamanho de 400 por 300 aqui, ó, ele vai redimensionar toda a tela para isso. E por último, a gente adiciona o handle de
interface. Se ele clicar em qualquer botão, clicar em qualquer elemento, né, ele vai ter que fazer o quê? Pegar o handle, né, e associar o handle ao evento que está sendo trabalhado. Para ele gerenciar o handle à interface, vai ter interface de botão, de scroller, de fechado, né? A gente tem que associar todos esses eventos ali. E quando você for desenhar, ó, você vai dar sempre o clear e vai dar o draw da interface para depois dar o display do window, tá? E aqui você pode colocar todos os draws, todos os desenhos, tá? Lembrando que primeiro a ser desenhado é a interface de fundo, tá? E como é que funciona aqui os nossos load widgets, tá? No load widgets nós vamos carregar aqui o skin, ó. O skin é importante, nós vamos carregar o skin. Qual é o tema, tá? Qual é o tema que nós estamos trabalhando? O tema que nós estamos trabalhando é o black.txt. Se você quiser alterar isso aqui, você pode trocar do jeito que você quiser, tá? Você pode ir lá e pode editar o black.txt, colocando outro modelo ali dentro, outra especificação que você queira mostrar ali dentro. O que tem dentro dessa especificação? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer quais são os textos, ele tem edit box, ele tem text box, se ele tem button, tá? Aí você vai carregando o que você precisa. Quer um edit box, ó, você carrega um edit box. Você quer um button, você carrega um button, tá? Como é que ele funciona? Você vai carregar o elemento, vai dar o tamanho dele e vai sempre adicioná-lo, tá? Se você precisar colocar uma figura, você cria a figura e dá o tamanho máximo que essa figura pode ser redimensionada. Que eu coloquei 800 por 600 aqui, ó, o tamanho máximo dela, e ele vai colocar, né? Vai colocar a figura lá dentro. Ele colocou a imagem dentro do guy, né? E toda vez que você vai colocar algum objeto lá dentro, você utiliza o quê? O que você tem, o objeto que você tem, e depois o que você vai fazer com ele. Vai adicionar ele em algum lugar e vai dar o nome dele dentro do lugar que você vai gerenciar. A partir daí você está utilizando a referência para esse objeto. Tudo bem? Bom, e se eu quiser fazer o controle? Olha que legal aqui, você vai chamar lá, ó, vai adicionar o botão, né, o tamanho dele, pelas dimensões, né, e vai adicionar o nome dele ao botão. E aí você vai fazer o que? Ele vai conectar, ó, para o botão connect aqui, né? O que vai acontecer? O que ele vai fazer com esse botão? Quando ele for acionado, ele vai passar, né, uma mensagem chamada pressed, depois nós vamos trabalhar. Ele vem da onde? Ele vai passar do login, o username e o edit box. Ele vai passar o nome da mensagem, qual é a função, da onde vem o estado inicial que você vai ter de parâmetro. E aí, ó, o skin como é que funciona? Funciona diretamente desse modelo. Eu tenho vários tipos de skins, eu posso substituir o black ou o baby blue. Né? Como é que funciona lá o meu código de skin? Ele é desse jeito, ele vai dizer ó, qual que é o meu skin, né? O que tem ó, o button, ele tem o normal image, o tamanho da imagem, então onde é que vai ficar centrado, né, o centro, qual é o tamanho da cor de fundo que eu quero que ele fique. Quando passo o mouse, tá? Eu vou ter que cor, eu posso alterar aqui, ó, ele troca a cor do texto. Tudo bem? Ó, troca a cor do texto. E quando eu tiver apertado, ele também troca a cor novamente. Tá? Eu posso alterar isso. Eu carrego apenas o TXT dele e ele faz tudo para mim. Né? A função de controle, aquela que eu falei lá para você que a gente chama, né? A gente vai lá, a função login, a gente vai dizer de onde é que está vindo, ó, qual que é o ponteiro que está vindo, né? É o username e qual que é, né, o edit password. Então, quando ele conectou aqui, vai estar escrito pressed e o pressed no login, que é essa função aqui, ó. E ele vai ter lá, ó, username e o password gerado. Ele vai gerar essa interface aqui, ó, de usuário, né? Olha que legal. Daqui ele vai gerar essa interface aqui, ó, de usuário e senha, tá? E aí toda vez que ele apertar, se ele apertar o botão aqui login, ele vai processar esse código aqui dessa função.